para o nosso mês de abril, depois do eclipse do dia 29, e a gente ainda vai ficar revivendo e agitando essa energia do eclipse, reativando em abril e maio muito essa sensação de confusão, de agitação, é, de caos interno em alguns momentos. Vai oscilar bastante a nossa energia nesse mês e no mês que vem também. E a gente vai ter essas oscilações entre clareza e confusão, entre tomada de decisão e questionamento das tomadas de decisão. É a natureza desse momento. E a gente vai ter que fazer muitas escolhas de como a gente vai lidar com a intensidade do que o céu está entregando para a gente. Então, todo signo tem um lado belo e positivo e tem um lado negativo. E a gente vai ter que escolher que lado a gente vai vibrar desses trânsitos. Então, é importante que a gente conscientemente faça as escolhas certas nesse mês, escolha onde vai direcionar essa energia turbulenta, se a gente vai direcionar para o apego, para o desapego, para a confusão ou para a clareza. A gente está nas nossas mãos distribuir essa energia intensa que vem do eclipse nesses próximos meses, que ela vai ser reativada e reativada e reativada. E tem muita coisa em água, eu vou mostrar para vocês, tem muitos planetas em signos de água, o que traz muito campo emocional, aflora muito a gente essa conversa com o campo emocional, e é difícil tomar decisão no campo emocional, porque as emoções, elas dificultam essa clareza mental. Então, como tem muito planeta em água, a gente fica... Tô sentindo, não tô sentindo que eu fiz a escolha certa, tô sentindo que eu fiz a escolha errada. Então, toda hora o sentir nos afeta muito e coloca em dúvida as nossas decisões. Quando a gente tem muitos planetas em ar, a gente fica muito na lógica, e a lógica traz respostas, e a gente acha que a gente acertou tudo. Só que, às vezes, a resposta da lógica não está alinhada com as nossas emoções, com o nosso coração, então também não dá certo. E encontrar esse equilíbrio entre razão e emoção para tomar as decisões, coisas que tenham clareza, façam sentido e ainda acomodam as minhas emoções, é muito difícil. E esse é o grande barato da vida. Então, nesse momento, a gente vai ter que direcionar essa carga emocional. Então, a gente está recebendo ali na esteira do aeroporto ali uma mala emocional, e a gente vai ter que abrir essa mala e arrumar essas roupas dentro do armário e decidir como é que a gente vai fazer, ou a gente vai ficar correndo para lá e para cá na vida carregando essa mala e atrapalhando todas as coisas que a gente tem para fazer. Então, a gente vai ter que fazer pausas e olhar para as coisas emocionais e direcionar, e não é para a vida, né? Então, a gente diz, tomar decisão é onde eu quero estar daqui 10 anos, se eu quero manter um trabalho, se eu quero esse casamento para sempre. Não, não é esse lugar de decisão. A decisão é onde eu vou colocar essa energia esse mês de abril, gente. É agora. Onde eu vou direcionar isso? Eu vou ficar aqui me martirizando ou eu vou colocar isso em algum lugar útil, que vai me trazer frutos? Só de eu direcionar para um lugar que eu vou colher bons frutos, já está ótima essa escolha. Não precisam ser escolhas de anos de terapia para chegar a essa decisão. Só direcionar. Estou agitada, vou direcionar essa energia. É mais ou menos quando você tem é, vontade de dar uma caminhada, está precisando se mexer um pouco, está precisando respirar um pouco, e você fecha a casa e senta no sofá. O seu corpo está implorando por uma caminhada, o seu sistema respiratório está implorando para tomar um ar, para respirar fundo, e você contém isso e fala, não, 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 vou descansar que eu estou cansada. E o seu corpo está ali chacoalhando, quando você sai do sofá, você está com tudo doendo, né? Então, assim, por quê? Porque você não usou aquela energia. Essa energia emocional, essa energia mental, ela vai estar borbulhando dentro de você, e se você não resolver o que você vai fazer com ela, ela vai te dar dor de cabeça, ela vai te dar desconforto, ela vai te dar confusão, ela vai te dar esgotamento mental, você vai querer dormir depois do almoço, querer dormir o final de semana inteiro, porque você não vai conseguir lidar com tanta informação na cabeça. Ou você vai sentar e planejar, e pensar, e direcionar isso. Então, a cabeça está pedindo para pensar sobre as emoções e você negligencia, se adoece. É a mesma coisa que o seu corpo. Seu corpo está pedindo movimento e você senta, ele adoece. Então, a gente tem que saber redirecionar essas forças, escutar que tem um turbilhão emocional e direcionar esse turbilhão emocional. É fácil? Nunca foi fácil, mas também não fazer é muito pior. Então, a gente tem que usar essas forças. Então, vamos olhar como é que está esse mapa. Molhado, né? Fala que dá vontade de enxugar o mapa de tanta água. Vamos ver o que eu tenho. Vamos lá. Aqui. Então, como é que a gente começa o dia 1º de abril? Com a galera toda em Peixes.
teve o eclipse, a Lua foi embora, né? A Lua nova caminhou para chegar na Lua cheia lá no meio do mês, mas ficou o Sol, ficou Netuno, ficou Mercúrio retrógrado, ficou o Nó do Norte, ficou Vênus, ficou Saturno, ficou a galera toda em Peixes, e Marte amanhã já muda para Câncer, outro signo de água. Então, dá vontade de passar um paninho ali no mapa e falar, filho, menos água, porque eu não sei lidar com tanta emoção saindo de dentro de mim, com tanta coisa questionando, tudo, sentindo, 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 sentindo. Queria sentir o volume de sentir um pouquinho menos. Então, essa intensidade de coisas que acontece nesse mapa tem uma situação parecida em 96, tem uma situação parecida em 89, mas não na mesma magnitude que eu falei para vocês. A vida ela tem ciclos, mas nunca são exatamente iguais. A gente repete algumas situações, mas ela sempre tem uma nuance um pouco diferente de um momento para outro. Mas o aprendizado, geralmente, a direção do aprendizado é bem parecida. E aonde você tem peixes é onde está tendo toda a lição de casa nesse momento. Quando amanhece o dia, quando o sol aparece no horizonte, ele está assim, cercado, alinhado com toda essa galera. E essa galera, como está em movimento retrógrado, eles vão repassar, né? No dia primeiro, você vê que Vênus retrógrado e o Nó do Norte estão a 3 graus. Então, o mês começa, né? O começo dessa semana, revivendo o eclipse. E a gente vai andando até chegar o dia de hoje, na quinta-feira, e aí é Mercúrio que encontra o nó do norte, que encontra o ponto do eclipse. O eclipse tem dois pontos, os pontos norte e sul, e aonde o Sol se encontrou com a Lua, que foi a 14 graus. Então, cada vez que o planeta passar em 3 graus, 2,5, 3, 4 graus do signo de Peixes, ele está reativando os nodos, e quando ele passar a 14 graus, que eles vão fazer tudo isso esse mês, eles estão ativando o eclipse onde estava o Sol e a Lua. Então, assim, além de estar todo mundo dentro de peixes, esse peixes ainda tem uma batalha interna ali dentro dele, com muitas informações. Então, Vênus quer ajustar as emoções dos relacionamentos, Mercúrio quer ajustar a comunicação, o Sol quer resolver onde eu coloco, direciono as minhas emoções. Netuno traz mais profundidade, mais memória para essas emoções. Saturno quer tentar secar e trazer um pouquinho de objetividade, direcionar essas emoções para minha força de resiliência, para minha determinação, para minha objetividade. Ele quer juntar as minhas emoções e dar um caminho que traga evolução para a minha vida, não só que deixe a minha vida boa ou ruim, mas que traga evolução. Lembra que ele é um grande professor kármico, então ele está vendo toda essa galera brigando lá, ele entra e fala assim, bom, o que que eu faço para vocês usarem essa energia emocional para alguma coisa? Isso causa essa agitação mental. Então, Saturno, que entrou em Peixes nessa semana, no final do eclipse, né, entrou no dia 29, vai passar muito tempo, ele vai ficar até 2028, né, quase 3 anos em Peixes. Né, eles ficam 2 anos e meio em cada signo, e aí entre esse começo, né, a gente já está no mês 4 até o completar 2 anos e meio, a gente quase chega em 2028 ali. Então, é muito tempo. Quando que aconteceu isso? 30 anos atrás. Então, é um período em que traz para peixes questões muito passionais, muito reflexivas, muito esse lugar de sentido da vida, de onde tem propósito, se eu estou alinhada com o que eu vim fazer. Então, isso é muito Saturno e isso é muito peixes. Então, apesar de ser um signo, um planeta muito de ar, num signo de muita água, a junção dos dois está pedindo para a gente justamente equilibrar mente e coração, mente e emoção. Mas não é uma tarefa fácil quando tem Vênus e Mercúrio e Sol e Netuno nessa mesma roda de conversa. Então, se fosse só Saturno que entrou em peixes, e é esse o problema que eu tenho que resolver esse mês, sento eu aqui na minha terapia com Saturno e resolvo. Mas é tanta coisa atravessando o meu emocional que eu não consigo direcionar. Então, para eu ter essa noção de propósito, de caminho, de para onde eu vou direcionar essa energia, eu vou ter que sentar numa assembleia de planetas aqui para decidir isso e rever muitas questões e tomar pequenas decisões dia a dia, porque dia a dia o céu faz um pequeno caos, e eu vou ter que organizar essas energias. E aí você fala, Cris, você não tirou o tarô? Eu tirei, só para confirmar tudo isso. E saiu a carta dos enamorados, né? Que é uma carta que fala sobre tomar decisão e fazer escolhas e ter dúvidas. É uma carta que tem
uma criança negra, uma criança branca, um pássaro vermelho, um pássaro branco, uma rainha, um rei de um preto e um branco. E tem aqui atrás, né, um grande mestre, um grande mago, um grande protetor, colocando as mãos sobre esse casal, como se fosse uma celebração de um casamento, né? Em várias fases da vida, com várias energias. Então, é bem o que a gente está vivendo. Fazer escolhas em condições muito ambíguas, com muitas informações. Então, eu vou escolher entre o pássaro branco ou o animal, o leão vermelho. Eu vou escolher entre a criança preta e a criança branca. Eu vou casar com esse, eu vou casar com esse. Então, são muitas decisões que eu tenho que seguir o meu coração, tenho que seguir o meu amor, eu tenho que seguir as minhas paixões, eu tenho que fazer sentido para o meu coração e tenho que tomar decisão, tenho que escolher. Então, é esse mês passional, emocional, esse mês que fala de amor, que fala de amor pelas coisas que eu faço, de fala de sentir paz nas minhas escolhas, com muitas interferências, com muitos questionamentos, com muitas mudanças de caminho. E a gente vendo um eclipse que fala muito de purificação, de um caminho de limpeza para abrir novos caminhos e pouca clareza, né? Então, são semanas que todo mundo ficou meio adoentado, meio resfriado, meio intoxicado. Quem passou muito bem, passou pelo menos com uma azia, né? Pelo menos com uma dificuldade, um empachamento aí para digestão, uma dificuldade de lidar com esse sistema de digestão emocional, digestão física. Teve gente que ficou muito resfriado. Então, você vê que as energias físicas também pagaram o preço das energias emocionais. Não tivemos muito conflito, porque assim, apesar de peixes ser muito emocional, ele não é muito passional, né? Ele não é da briga, ele é do sentir e do se tocar e do tentar entender o que estou sentindo, depois eu falo, né? Deixa eu tentar me organizar, e por isso que se dorme muito, que se descansa muito, na tentativa de encontrar um caminho antes de falar, antes de arrumar atrito, né? Mas isso às vezes acaba com tanto planeta aí dentro, segurando essa hora, essa conversa, e tendo que em algum momento isso transborda, né? Porque é tanto planeta em água que aí às vezes a hora que eu acho que eu vou ter uma elaboração mental para ter a conversa perfeita para saber me posicionar, não chega, e aí chega uma conversa transbordada, né? Cheia de emoção, cheia de ressentimento, cheia de coisa que não era para falar. E nesse momento, quando a gente fala hoje, Marte entra em Câncer, e Marte é um signo de fogo, é um signo é um planeta de fogo, é um planeta impulsivo, ele rege o signo de Áries, que tem essa característica, porque é regido por Marte. Então, Marte tem essa necessidade de solucionar as coisas rapidamente, de tomar decisões rapidamente, de resolver rapidamente. E entra no signo de Câncer, que é um território cheio de água, um signo também muito emocional e cheio de memória, onde Marte também não consegue ter direcionamento e não consegue resolver as coisas e acaba, às vezes, usando esse lado negro, esse lado de agressividade. Então, o que que eu tenho que decisão é essa que a gente fala quando a gente tira a carta dos enamorados? Eu tenho uma energia emocional potente e ela está transbordando dentro de mim, e o que que eu vou fazer com essa energia? Eu até coloquei uns paralelos, né? Então eu tenho que usar os termos corretos, assim, eu estou gerando ansiedade. Se eu colocar isso no lado positivo, eu vou gerar empolgação, eu vou gerar entusiasmo, né? Porque no lado negativo gera ansiedade. Se eu estou Peixes é muito apegado. Se eu não entender que é um momento de purificação e me desapegar de alguns comportamentos, de algumas situações, de algumas regras que não valem mais para a minha vida, condições que não valem mais para a minha vida, e ficar apegada e querendo o novo sem largar o velho, né, e ficar nesse duelo interno, eu não vou conseguir. Vênus aí em Peixes pede muito o que você quer. Junto com Saturno, o que você quer que eu te ajudo, né? Vênus é o planeta que fala muito esse mês, a gente está passando pelo Navaratri, é um mês que fala sobre Lakshmi, que é uma deusa que fala, atendo os desejos, saiba o que você quer, e a gente fica, eu não sei o que eu quero, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, não tem como Vênus te ajudar. Então, se você direciona, aceita desapegar, aceita mudar a rota, aceita fazer um novo planejamento, esses planetas vão te dar força. Se você não aceita desapego, se você não aceita soltar, se você não aceita libertar algumas coisas, passar por um tempo de dificuldade ou de incerteza para chegar num outro lugar, passar pelo período do caos, você vai ficar enlouquecido na mesma vida que você vem levando.
É um momento revolucionário? Não precisa ser, porque cada um vai ter esse pedacinho num lugar do mapa, né? Cada um tem peixes num departamento, mas esse departamento está transbordando onde você tem peixes. E essas energias estão transbordando e a gente não tem que dar esse transbordamento, mas tem que aproveitar essa água e canalizar e usar para alguma coisa boa, para regar sementes boas e não para ficar só enlouquecida. Esse período do começo dessa semana, desses primeiros 10 dias do mês, ele está muito inflamatório, né? Então, ele está muito inflamatório para o corpo, né? Ele está muito... Quando Marte entra no signo de água, uma mistura, né, de desequilíbrios dentro da Ayurveda e que vai acabar gerando muito distúrbio vata, que é esse excesso de pensamento, esse turbilhão mental, esse estado de ansiedade, de angústia mental, e vai trazer muita inflamação física, né? Esse fogo junto com a água aquecendo as águas internas, trazendo essa sensação ou de congestionamento, ou de empachamento, ou de resfriado, ou de dor de barriga, ou de virose, que são esses estados inflamatórios e febris. O que que é a febre? A febre a gente soa, é muita água saindo de um corpo quente, a gente está literalmente efervescente, né? A gente está fervendo ali, transbordando de calor e de desconforto. Então, isso que traz para esse começo. Então, olhar para, se você não consegue tomar nenhuma decisão, decida pelo menos nesse mês de abril se alimentar bem para não adoecer, para não ficar, cuide da sua imunidade, coma frutas frescas, tome suco, se hidrate bastante, traga frescor para o seu corpo, traga aterramento, coma tubérculos, coma batatas, coma cenoura, coma beterraba, coisas que vão te trazer aterramento, junto com coisas que vão te trazer um pouco de refrescamento, né, de frescor na sua alimentação, para equilibrar um pouco esse lugar inflamatório. Se você escolher coisas quentes e gordas e apimentadas, né, ou crocantes demais, porque a gente adora as coisas empanadas e fritas e quentes e crocantes, isso vai ser uma festa para você não conseguir tomar decisão nenhuma. O seu corpo vai borbulhar com os torresmos, né? Porque ele já está nesse estado, recebendo essa energia. Então a gente precisa fazer, se você não consegue decidir se separa ou se casa, ou se troca de profissão, ou se mora no interior, ou na praia, na cidade ou na montanha, você tem que pelo menos decidir se você vai comer McDonald's ou se você vai fazer um refogadinho de legumes. Então, você vai ter que decidir pelo menos isso. Quando tira a carta dos enamorados, a gente está falando de todas essas decisões, pequenas e gigantescas. Se você não consegue tomar a decisão pequena de dormir, descansar, se alimentar, cuidar do seu corpo físico, vai ser muito difícil você conseguir tomar uma decisão muito grande. Então, foca pelo menos nas pequenas decisões para você fazer uma escalada de decisões. Não fica tentando decidir o maior, né? Às vezes você tem que decidir o que tem para decidir agora no café da manhã. Isso já é um caminho que vem vindo. Mas essa primeira semana, ontem, hoje, a gente está numa energia muito boa, que é Lua com Júpiter em Touro, né? Nesse grau que é muito auspicioso, é muito financeiramente muito próspero, é um lugar que traz conforto, é um lugar de abundância. Então, assim, é olhar para esse lugar onde a minha vida transborda abundância, onde a minha vida é boa, onde eu consigo ter gratidão pelas coisas. Eu olho para esse pedacinho da minha vida e falo, mas isso daqui pode estar um caos ali, mas essa parte aqui está muito legal da minha vida. E aquilo ali ocupar mais espaço, trazer mais clareza para você, trazer mais uniformidade para as coisas e, né, esse estado de gratidão que amplifica as coisas boas. Então a gente começa a semana com esse aspecto muito lindo de Lua com Júpiter em Orine, que é uma um aspecto muito positivo. E esse mês, ele começa com esse aspecto muito positivo de prosperidade, de bênção, de Lakshmi, né, de pós-eclipse. Ele, apesar de estar caótico, o céu está oferecendo para a gente, falando: eu te dou boas oportunidades, olha para elas, eu te dou bons caminhos, olha, coloca energia nesses bons caminhos, para de falar do que falta e olha para onde você quer chegar. Então, o céu propõe isso, e esse mês, a gente tem no dia 29, ele encerra, a gente tem uma lua cheia linda, a gente tem vários trânsitos ativando o eclipse durante o mês, mas a gente encerra o mês com a caixa tritia. É isso, né? Depois eu tento ter uma dicção melhor. Mas no dia 29 é aquele momento onde o Sol está em Áries
e a Lua está em Touro. Os dois estão nos melhores signos para expansão, né? Eles estão nos signos que eles mais expandem a sua energia. Então, quando tem só um momento no ano onde eles estão alinhados assim, quando o Sol está passando ali e a Lua passa em Touro, e eles transbordam isso. E esse momento, né, mágico, maravilhoso, elimina todos os riscos de dar errado. Então, é um excelente momento para marcar qualquer coisa. Você quer marcar casamento, você quer marcar a inauguração de loja, você quer marcar o começo de um projeto, você quer fazer uma viagem, tudo que você quer bons resultados, o dia 29 é o dia perfeito do ano, né? É o dia mais perfeito do ano. Tudo que você quiser lançar, nem que você queira lançar para o universo, você quer pedir cura, você quer pedir bênção, você quer pedir dinheiro, o que for, mas você tem que mostrar que você tem ações. Então, durante esse mês todo, a gente se prepara para esse dia mágico que a gente vai fazer as coisas. Então, assim, se eu quero inaugurar alguma coisa eu tenho que fazer para ser inaugurada no dia 29. Se eu quero casar, eu tenho que preparar um casamento para casar dia 29. Então, as coisas não vão acontecer do nada dia 29, né? Se eu quero começar um projeto, eu posso começar um estudo dia 29, eu posso começar um curso no dia 29? Posso, né? Eu posso me matricular num curso que eu quero muito fazer? Posso. Só que até para me matricular, eu tenho que ter o dinheiro, eu quero me programar o horário, os dias da semana, eu tenho que mentalizar tudo como eu vou organizar para nesse dia só tocar o sino, só inaugurar realmente essa nova caminhada. Então é um dia muito abençoado para tudo isso. Não é um dia para fazer pedidos, para chegar lá no dia 29, ai, eu quero ser linda, eu quero viajar, eu quero uma vida muito boa, eu quero muitos amigos. Não é um dia de fazer pedidos, né? É um dia de abençoar o pedido que você já vem fazendo e trabalhando nele, abençoar o objetivo que já vem sendo trabalhado, né? É um dia de bênçãos para juntar forças e abrir mais caminhos ainda. Então, é um dia muito maravilhoso. E a gente tem que lembrar que essa mudança de Marte para Câncer, a gente vem num Marte que, final de novembro, retrogradou em Câncer, foi parar em Gêmeos, passou 2 meses em Gêmeos, retrogradou em Gêmeos, e aí voltou, e agora está direto nesse mês, no final do mês de março, e voltou para Câncer. Então, esse movimento vai e vem de Marte, que acontece mais eventualmente, não é uma retrogradação que nem Mercúrio, que a cada 3 meses a gente tem o Mercúrio retrógrado, e foi uma retrogradação muito longa, que a gente acabou ficando 6 meses nesse pedacinho vai e vem entre Gêmeos e Câncer, que é uma nakshatra que eu falei para vocês que chama Purnavasu, que é uma nakshatra que ela abençoa a segunda tentativa, o recomeço, o segundo lançamento, o fazer pela segunda vez para dar certo, o tentar de novo, o plantar de novo. Então, plantei milho, veio a chuva, a semente foi embora, perdi tudo, e aí eu tenho que replantar. Vou plantar outra coisa? Não, vai plantar milho que agora vai dar certo. Então, essa é a intenção, essa renovação de esperança. Então, é uma reconciliação. Fala-se muito nesse período que a gente está vivendo, desse último mês, de reconciliações, de perdão, de retomada de relações, de retomada de projetos, né, de tentativas pela segunda vez, seja de um acordo, né, de acordo, seja judicial, ou seja de um acordo parental, ou seja de um acordo de trabalho. Então, essa tentativa de ajustar o que não deu certo da primeira vez. Então, esse Marte ficou fazendo esse movimento nesses meses para trazer essa oportunidade de refazer as coisas. E você pode estar retomando coisas realmente de 30 anos atrás, de 15 anos atrás, de 12 anos atrás, que você achou que nem ia voltar mais para sua vida e que você nem ia mexer mais com isso, que isso a pessoa não ia aparecer mais e está voltando para ter uma segunda chance, ter uma segunda adaptação. E aí nisso se fala, né, essa energia de Marte em Câncer, um signo de fogo dentro de um signo, planeta de fogo dentro de um signo de água que faz essa ebulição, eu posso botar essa energia para me inflamar, para me adoecer, para dormir mal, para ficar agitada, para ter dor de barriga, para ter uma digestão ruim, para ter acne, para ter psoríase, para ter rosácea, para usar tudo isso para o meu corpo dar ruim. Eu posso direcionar essa energia e me inflamar inteira, ficar contrariada, querer tudo do meu jeito, né? Então eu posso fazer o caos com esse Marte em Câncer, mas eu posso pegar essa energia de calor interno e direcionar para encerrar situações,
para refazer projetos, para botar tudo abaixo e recomeçar, né? Eu posso meditar e reorganizar as coisas, e me escutar e ver o que realmente faz sentido, né? Eu posso usar essa força de calor para aquecer coisas que eu quero que sejam aquecidas, para fazer alimentos bons, né? Fazer coisas produtivas, transformar coisas. Então, quando eu cozinho alguma coisa ali, aquele fogo com água pode virar uma grande sopa, né? E ser algo bom, ou pode só ficar me dando inflamação. Mas esse aspecto é muito de calor, né? De colocar o fogo tanto para complementar aquela purificação que começou no eclipse em Peixes, é, como para aquecer coisas novas. E aí a gente começa o mês com Vênus junto com o Nó do Norte, que vai trazer a pergunta, o que você quer? E aí no dia 4, que é amanhã, sexta-feira, e Mercúrio encontra no mesmo ponto que Rahu, ele vai perguntar o que você quer no domingo, e amanhã ele pergunta como você quer fazer isso, de que jeito você quer fazer isso. Então, o mês vai ficar um tempo todo como na Carta dos Enamorados, fazendo perguntas e tomadas de decisão. E aí você fala o que você quer, como você quer. Se você não consegue vislumbrar, meditar e botar na sua tela mental um grande sonho, um grande plano e começar a fazer etapas para resolver isso, você pode simplesmente colocar etapas para esses próximos meses, para esses próximos dias, para essas próximas ações, né? Onde você vai colher frutos. Então, o que que eu quero dos relacionamentos quando eu falo de Vênus? Ah, eu quero um romance, eu quero um relacionamento perfeito, eu quero encontrar a pessoa perfeita, ou eu só quero parar de brigar com o meu irmão. Eu só quero parar de brigar com aquele colega de trabalho. Às vezes é uma coisa pequena. Como você vai fazer isso? Eu não sei. Eu vou sentar com essa pessoa e vou conversar e vou alinhar as coisas. Então, talvez sejam realmente relacionamentos muito estendidos de conflito, ou pode ser pessoas que estão transitoriamente na sua vida, dependendo da área onde está peixes na sua vida, né? Onde eles pedem o que você quer, como você quer, aonde você vai chegar. E o nó do norte, que na astrologia védica, ele não é um norteador, como na astrologia tropical, Rahu, ele é um amplificador de tudo, então ele traz também e se você não fizer, e se você mudar de ideia, e se a pessoa não gostar, e se der tudo errado, ele é catastrófico, né? Ele começa a criar ilusões, ele faz uma fantasia na sua mente. Então, ao mesmo tempo que vem Vênus e Mercúrio falando o que você quer, criatura, como você vai fazer isso, ele traz o e se, né? Então, você decide, fala como, mas aí vem o Rahu e fala, vamos criar uma imaginação, vamos encher de demônios essa mente para ela não ter toda essa certeza. E aquietar esse momento, esperar esse momento e separar na nossa mente. Isso é birolação, isso é piração da minha cabeça, isso é uma amplificação da minha cabeça. Minha cabeça está fazendo de um probleminha um problemão, né? É parte de uma rotina diária. Para todo mundo do grupo, a gente está fazendo os 40 dias de gratidão. Por que que eu resolvi fazer 40 dias de gratidão justo nesta quaresma? Por que que eu escolhi esse tema? Porque traz um afunilamento da realidade. A gente começa a ficar muito catastrófico, com tudo em peixes e com o Rahu amplificando os demônios. Quando a gente traz isso para uma leitura diária de gratidão, a gente descatastrofiza um pouco. E esse é o caminho desse mês, tirar as catástrofes mentais e focar no simples, né? No objetivo e no que me agrada, no que são boas sementes, no que eu vou plantar e vai dar certo, o que eu faço com amor, com compaixão, com dedicação, o que eu não fico focada no resultado, eu fico focada na ação. Eu faço isso com boa ação, né? Eu faço isso com todo o meu coração, ou eu faço isso só pelo resultado? E até posso olhar muito bem para o resultado, mas o movimento tem que partir muito das minhas emoções. Aí a gente vai caminhando até o dia 7, que Vênus retrógrada encontra Saturno. E eles são melhores amigos, né? O que eles são melhores amigos? Eles
são inimigos do Sol, que também está nesse signo, mas eles são melhores amigos no sentido que eles trazem esse lugar de clareza do que eu quero. Então, se você não conseguiu, no dia 7 é um bom momento para meditar e pedir essa clareza, porque Saturno, ele é muito do karma. O que que eu vim, o que que eu preciso fazer aqui? O que que eu preciso fazer nessa vida para zerar essa conta kármica? E Vênus é assim, o que que eu quero fazer aqui? Então, junta o que eu preciso com o que eu quero, né? E às vezes essa conta que está dando confusão. Eu quero viajar o mundo e torrar muito dinheiro. O que que eu preciso fazer aqui? Trabalho humanitário. Opa, juntou viajar o mundo, fazer trabalho humanitário. Juntou Vênus com Saturno. Ah, mas Vênus queria viagem de luxo e hotéis de luxo. Saturno falou: você quer uma coisa, mas não dá para ter tudo, filha. Vamos focar no viajar o mundo inteiro. Então, eles vão direcionando um pouco o meu desejo com o meu karma, com o que eu vim fazer aqui. E Mercúrio, que vai passar por esse ponto também, vai encontrar com Saturno, vai te dar ferramentas, vai te dar recursos, vai te dar praticidade, vai te dar um pouco de organização, mesmo estando em peixes, mesmo estando em retrógrado, mesmo causando confusão. Ele pode trazer atrasos, ele pode trazer dificuldade de comunicação, mas de alguma forma ele ameniza um pouco esse lugar de não entender o que está acontecendo no meu campo emocional. E o Sol fica muito desconfortável aí com esse povo todo se resolvendo, porque o Sol não quer pensar em karma, nem quer pensar em desejo, ele só quer pensar em reconhecimento, em sucesso, né? E aí ele fica brigando um pouco com esses planetas em peixes, porque em peixes ele às vezes transborda esse lugar de ninguém me reconhece, ninguém vê o que eu faço, ninguém vê o quanto eu me sacrifico, eu sou maravilhosa, ninguém vê minha beleza. Então, assim, às vezes o Sol aí dá uma bodeada na conversa, ou ele pode realmente gostar desse lugar de servir o outro e de ver o bom trabalho que se faz e de ser mais humanitário e saber que um bom rei é o que faz boas ações e não pelo ego e sim pela generosidade. Então ele pode se alinhar. É uma escolha do Sol ficar reclamando, ninguém me vê, ninguém me reconhece, ninguém vê o que eu faço, ou falar, nossa, né, a minha generosidade, as minhas boas ações estão dando fruto, estão trazendo harmonia, estão equilibrando as pessoas na minha volta. É uma escolha da nossa mente. A energia é essa, né? Eu direciono ela para coisas boas ou ruins. Vamos caminhando. Aí, no dia 11, Vênus para, quase que ela volta para Aquário, ela chega lá no 0 grau de peixes e durante o dia ela, cadê? Dia 12, estacionou, e no dia 13, no domingo, ela começa o movimento direto. E nesse mesmo dia, mais tarde, o Sol está aqui, ó, 29 e 29, o Sol entra em Áries. Então, anota na agenda, dia 7 é um dia para pedir clareza mental, direcionamento, é todo dia para pedir isso, mas dia 7 vai ser um bom dia. E dia 13 vai ser um ótimo dia para você colocar no papel o como eu vou planejar. O dia que o Sol troca de signo não é um bom dia para as ações, mas é um bom dia para planejamento. Em vez da gente planejar o mês do dia 1º ao dia 30, a gente pode planejar o mês toda vez que o Sol muda de casa. Então, nesse mês, ele vai mudar de casa no dia 13. Não, Cris, o Sol já está em Ares, está no horóscopo do jornal. O Sol sideral, o Sol da astrologia védica, o Sol da astronomia, ele ainda está em peixes até o dia 13. No dia 13, ele passa para Áries, no céu de verdade, no céu. E aí, neste dia, vocês lembram que eu falei que no dia 29, a gente começou o ano lunar, a primeira lua nova depois do outono. Então, o ano lunar começou dia 29. O ano solar, né, que são de 12 meses, de 12 signos, começa dia 13 de abril. E aí é um bom dia para fazer o planejamento até o dia 14 e 15 de maio, e é um bom dia para fazer o planejamento do ano, porque é o ano novo solar. E aí, Cris, mas eu fiz o planejamento do ano no ano novo, dia 1º de janeiro. Só que dia 1º de janeiro, apesar da gente ter toda uma confluência de pessoas pulando onda, fazendo meditação, vestindo branco, acendendo vela, celebrando o ano novo, o céu não dá suporte para essas decisões. O céu não está no momento
de atender os nossos desejos. Então, a gente faz planejamento no dia 1º e eles não se sustentam. Quando a gente faz um planejamento no dia 13 de abril, que é o dia desse ano que o Sol entra em Áries, o céu, todo mundo juntinho ali, toda essa galera em água, passando o Sol para o signo de fogo, dá sustentação para essa lista de desejos. Então, eu venho fazendo escolhas, eu venho decidindo como eu vou lidar com as coisas, eu venho decidindo aonde eu vou colocar minha energia, e no dia 13 eu desemboco num planejamento. Então, nesse domingo, não tem desculpa no dia 13, senta, relaxa, medita, pega o cadernão, primeiro descreve como você está se sentindo com a vida, agradece, xinga, reclama, depois senta a planilha e eu quero chegar nesse lugar o ano que vem. Como eu quero estar daqui a um ano, o que eu vou ter que fazer para estar assim daqui a um ano e botar o planejamento em prática? E o céu vai te dar suporte para isso. Tararam, tararam. E aí, dia 21, a gente vai ficar nessa energia de tomadas de decisões e ações. No dia 21, aí o Sol, vocês viram como ele entrou em Áries, e aí às 6 da manhã, o Sol amanhece em Áries, né? Ele está crescendo aqui junto com o nascer do Sol, e não como diz a astrologia tropical. Não que esteja errado, é que os cálculos são diferentes e não batem com a astronomia, e isso causa um certo desconforto científico. Então, dia 21, Saturno vai se alinhar com o nó do norte, 2 graus e 2 graus. Saturno é seco, árido, escasso, inflexível, ele traz rigidez para as nossas articulações, ele está ligado a esse corpo que não mexe com facilidade, porque ele é muito inflexível, ele faz o que tem que ser feito, ele é Caxias. E o nó do norte é muito uma fumaça seca, como aqueles dias de inversão térmica aqui em São Paulo, onde fica seco e quente e esfumaçado e poluído. Então, são duas energias confluindo por uns dias, e assim, eles vêm vindo, né? Esse movimento deles é lento, Saturno anda lentamente e o nó do norte anda lentamente, e eles vão se cruzar, porque o nó do norte ele é retrógrado o tempo todo e Saturno está em movimento direto, então eles vão se cruzar. Só que essa aproximação deles é muito lenta até esse dia acontecer. Então, depois do dia 10 e até o fim do mês, eles estão nesse muito próximos, né? Esse 1 grau para lá, 1 grau para cá, e nesse dia 21 eles estão exatos. Isso traz muita agitação mental, muita ansiedade, muita desconforto mental, muita insônia, muito dificuldade de se movimentar, de ir para academia, de se aterrar. A mente, todo o ar do corpo fica movimentando aqui, né? Tipo, é aquele pré-chuva, né? Aqueles raios e trovões acontecendo aqui dentro. Então, nesse período da segunda quinzena do mês até o final do mês, não tem como evitar a agitação mental. Tem como tomar consciência da agitação mental e não alimentar ainda mais a agitação mental. Então, a cafeína, as coisas secas, os alimentos secos, as pipocas, os crocantes, todo alimento que faz croque-croque na boca, tudo que é seco, tudo que traz muito vento mental, então todos os energéticos, tudo que coloca mais força na minha mente, vai estar no modo turbo, porque isso já vai estar no nosso sistema. Então, se eu ficar alimentando isso, eu vou ter muita insônia, eu posso ter muita enxaqueca, eu posso ter muita confusão mental, eu posso ter muita ansiedade. Então, o que que eu tenho que fazer? Meditar, 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 respirar, 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 todas as técnicas de aterramento e comer coisas úmidas, quentes, que umidifiquem o meu organismo e que tragam para baixo essa força dos alimentos, que tirem um pouco dessa secura, que tragam umidade para o meu corpo. E eu posso fazer banho de óleo no meu corpo, eu posso pegar óleo de gergelim, passar na minha cabeça antes de lavar o cabelo, passar nos meus ouvidos antes de dormir, passar nas minhas narinas, passar em volta dos meus olhos. Eu posso colocar ghee, que é aquela manteiga, em todas as minhas todos os meus preparos, deixar a minha comida mais untuosa, mais gordurosa, onde tira essa secura dos alimentos, e não é fritar, é untar, né? É umedecer, é manter o úmido, é colocar uma camada que contenha a umidade dos alimentos, e evitar tudo que é seco. E me hidratar bastante, e me regrar muito, né? Então, nessa segunda quinzena do mês, eu preciso
priorizar o meu descanso, priorizar as pausas mentais, priorizar o aquietamento, o silêncio, porque e ficar em rede social, e ficar em muita conversa, e ficar em excessos, e ficar tomando café para dar conta de mais reunião e de mais coisas vai me esgotar muito e vai estar não só em mim, mas vai esgotar todo mundo. Então é muito improdutivo esse período. Que mais que a gente pode falar? E nesse lugar, a gente, Rahu, junto com Saturno, traz uma potência muito disruptiva, porque Saturno ele é muito coletivo, ele é muito dessas manifestações coletivas. Quando ele está em peixes, ele é muito filosófico, né? Então, nas minhas crenças e filosofias, eu vou para a rua, eu vou brigar, eu vou querer justiça, eu vou querer indagar as coisas. E Rahu amplifica, lembra que Rahu ele põe monstros, né, na nossa mente, e ele deixa a gente meio demoníaco. Então, você imagina a gente toda essa sede de justiça, de filosofia, e no que eu acredito, né, e tudo que me move coletivamente, as causas que eu brigo, as bandeiras que eu levanto, amplificada com esses demônios do medo, dessas fake news e dessas conversas, isso precisa acontecer, porque senão tudo vai dar ruim, né? Então eu preciso me envolver com a minha causa, senão tudo vai ser pior e eu tenho que abraçar a minha causa e matar as outras pessoas. Então é bem caótico, né? Pra gente que tá aqui vibrando no amor, tá tudo certo, mas você imagina para quem já tá anos vibrando no ódio, anos vibrando na raiva, é a chance de explodir tudo. Não sou o mensageiro das trevas, tá? Mas é só para a gente tomar consciência e não ficar amplificando. Ai, a notícia ruim. Ai, a cidade alerta. Ai, a guerra. Ai, os Trump. Ai, eu não sei o quê. Então, não amplifica isso dentro de você. Isso está sendo amplificado no planeta, mas a gente não precisa colocar isso dentro da nossa mente e ficar fazendo isso daqui o tempo todo. Tchê, tchê, tchê. Aí, dia 24. Tarará, tarará. Aqui, ó. Junta todo mundo. Nós temos o Nó do Norte, Vênus e Saturno. Lembra que o Nó do Norte, no dia 21, se juntou com Saturno, isso é lento, eles vão continuar juntos alguns dias. Vênus, que estava direta, chegou lá em 4 graus, junto aqui com 2 graus. Então, está todo mundo em 2 graus. E Netuno, que é um planeta muito lento, está em 6 graus, bem do ladinho. E a Lua está. Eu perdi a Lua cheia, gente. Peraí, que eu esqueci de falar para vocês, que é junto com. Cadê lá no dia 13, ó? No dia 13, cadê você? Aqui, ó. No dia 15, no dia. Para o dia 13 para o dia 14, na noite do dia 13 para o 14, no dia 14 amanhece já. Na noite do dia 13 para o dia 14 é a lua cheia, né? Então, além do Sol trocar de signo, ele troca numa lua cheia. Então, é uma potência de energia, é uma potência de amplificação dessas sementes que foram plantadas na lua nova do eclipse, crescer, 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 crescer. E isso foi os dias do Navaratri, foi os dias que a gente está meditando à noite e fazendo gratidão e se conectando com o bem, porque isso está se ampliando, sendo abençoado pelas deusas. E a gente vai lá para o dia 24. Aqui, dia 24, onde todos esses planetas estão alinhados de novo, reativando o eclipse de novo. Então, o eclipse foi reativado dia 4, dia 6, dia 7, dia 12, dia 24. Então, a gente vai viver abril em eclipse praticamente, porque toda hora tem algum planeta reativando o ponto do eclipse. E isso repete em maio, porque o ponto do eclipse, lembra, eu falei, foi em 3 graus e foi em 14 graus. E toda essa galera que está em 2 graus vai caminhar até a metade de maio, vai estar em 14 graus. Então, eles vão reativar. Maio e abril é uma reverberação. Se você não tomou consciência da vida, das suas escolhas no eclipse, isso vai continuar te cobrando, né? Vai te continuar te exigindo que você tome decisões e faça purificações e vá para esse caminho. Então, aqui Vênus junta com eles, e aqui de novo a vida vai perguntar: criatura divina, o que você quer? Lakshmi veio lhe abençoar, né? Não, a Lakshmi não é o gênio da lâmpada, que ela vem, eu vim te dar uma bênção e vou te entregar. Ele só quer falar assim: o que você quer? Eu vou dar energia para você fazer isso. Eu vou dar força para você fazer isso. Eu vou dar suporte para você fazer isso, né? Então, assim, é aquele pai que fala para o filho:
O que você quer fazer, filho? Estudar, trabalhar, comprar uma bicicleta, né? Eu vou te dar recursos para você fazer. O filho não sabe fazer e não quer fazer nada. O que que o pai pode ajudar essa criatura que não quer? Ele tem que ter querer, né? Porque aí Vênus é isso, ela é uma grande mãe, ela é um grande pai, ela é um grande suporte. Né? E para você fazer boas escolhas, ela te dá recursos, a luz no caminho, clareza, ampliar os recursos para você conseguir. Você tem que ser muito claro no que você quer. E esse querer em peixes tem que vir lá do fundo da alma. Enquanto você está tomando decisões para agradar os outros, para atender a expectativa dos outros, a casa que sua mãe sonhou que você tinha que ter, o casamento que é agradável à visão dos outros, a aparência que é agradável à visão dos outros, o trabalho que é agradável à visão dos outros, Lakshmi não vai te abençoar. A hora que você decidir o que é realmente que você quer por você mesmo, para você mesmo, sem ter que lidar com a opinião de ninguém, Lakshmi vai te abençoar. Captou? Ai, ai, ai. E aí, dia 27, 25, 26, 27, a lua nova de novo vem encontrar. Então, essa galera se juntou, Vênus perguntou, Lakshmi perguntou, o que você quer? E aí, dia 27 vem a lua nova, vamos semear o que você quer da vida. Vamos, né, regar essa sementinha, vamos colocar esse projeto na alma e vamos dar uma caminhada. Então, é todo esse início, tem muita... Final de abril tem cara de começo de ano, né? E aí, dia 29 a gente tem o Akasha Tritya, que é esse dia lindo, onde a Lua está em Touro e o Sol está em Áries, e toda a galera está lá em, em Peixes, e Marte está em Câncer. Então, assim, tem suporte emocional, tem suporte financeiro, tem suporte filosófico, tem suporte energético, tem bênção, tem recurso. É um dia que o universo fala: toma, vamos caminhar no que você quer, vamos atender o que você quer, vamos atender o seu pedido. Então, aproveite esse dia, não é um dia, que nem eu falei para vocês, de fazer pedidos. É o mês inteiro cobrando que você saiba o que você quer, como você quer, do jeito que você quer. É todas essas projeções mentais, todo esse alinhamento entre gratidão, recurso, certeza e fé, para no dia 29 você anunciar para o mundo que é isso que você quer. Né? Que é desse jeito que a vida é boa para você e que agora você vai agir conforme você quer. Então, você decidiu que a sua vida é boa morando na montanha, você vai anunciar para o mundo: a partir de agora, eu vou fazer tudo na minha vida para realizar o sonho de morar na montanha. Mundo, eu anuncio que eu sou uma pessoa que vai morar na montanha, ser feliz e criar galinhas. Estou fazendo tudo isso. Ah, mas você dá aula, você é funcionário público, você é concursado, como é que você vai sair dessa cidade? Até você... Não interessa como é o universo que resolve. Eu quero dizer onde que eu quero as coisas, né? Como eu quero estar aqui daqui a um ano, né? O caminhada aqui, o zigue-zague aqui do rolê, deixa que o Vênus, Lakshmi, Saturno, o Sol, a Lua nesse dia fala: deixa com nós. Deixa, você sabe, é isso que você quer mesmo, vem da alma, atende o seu coração, deixa com nós que agora a gente faz os arranjos. Agora vende o que precisava vender, troca o que precisava trocar, né? As pessoas erradas saem da vida, as pessoas certas chegam, as coisas começam a confluir para aquilo que você quer. Então, dia 29, só anuncia. A partir de agora, eu vou ser muito saudável. Vocês vão ter que aguentar a minha beleza. A minha prioridade é treinar e comer bem e ser insuportavelmente linda e saudável. Anunciei para o mundo. A minha prioridade é essa. Então, o universo vai me arrumar tempo, academia, personal, fruta, suco. O universo vai me trazer os recursos para eu realizar. Vou ser uma grande gostosa daqui a um ano. Tudo vai confluir para isso. Eu vou ser muito inteligente, vou concluir meu doutorado, vou publicar 5 artigos, porque eu sou maravilhosamente inteligente. O mundo vai ter que lidar com a minha inteligência, né? Tudo que eu fizer, todos os dias eu vou levantar e me dedicar ao sonho de ser uma grande doutora em tal coisa. E aí o mundo vai trazer os professores, as revistas, as publicações, o tempo, tudo para você realizar o sonho de um pós-doc na Suíça, porque é lá que você quer estar daqui a um ano.
Então, entenderam onde é o pedido? Né? Eu quero estar na minha casa com quintal e com galinha. Todas as minhas ações esse ano, todos os dias eu levanto e dedico um tempo da minha vida para ter a casa com quintal e galinha. E o universo conflui para isso, me ajuda a vender a casa aqui, me ajuda a arrumar emprego no interior, me ajuda a, a trazer a tela, a grade, e o vizinho ainda dá os ovinhos e os pintinhos para eu ter a galinha. Entenderam que eu preciso saber onde eu quero estar e tudo vai se costurando para isso? Isso é o dia 29, tá? E aí a gente vai começar o mês de maio, né? Vamos falar um pouquinho desse começo de mês de maio, onde só a Lua está andando. Então a Lua vai sair da Lua nova e vai começar a dar os primeiros passinhos dela, né? E a gente começa a vislumbrar já Júpiter querendo chegar em Gêmeos, né? Nesse começo de mês, tá vendo que é só a Lua que andou daqui para cá, para cá e para cá. Os outros planetas andaram muito pouquinho, né? O Sol fez a sua caminhada dentro de Áries e Júpiter está chegando no finalzinho de Touro. Esse trânsito de Urano que a gente comentou, de Áries para Touro, foi um trânsito que trouxe terremoto junto com. Ele traz muito esse abalo terreno, né? Esse abalo, ele trouxe a enchente do Rio Grande do Sul, ele trouxe o terremoto em. Não foi na Tailândia, foi em Miramar? No, na Ásia, lá, o terremoto que a gente teve junto com no dia 28. Então, ele traz esses abalos catastróficos, né? Esse trânsito de Urano, quando ele muda de um signo para o outro, é uma mudança muito drástica. E ele teve retrógrado, ele ficou fazendo esse trânsito e agora passou de novo pelo mesmo ponto onde teve catástrofes o ano passado. Então, a gente pode ter muito problemas com água e com as águas e com coisas no mar e com coisas de chuva nesse final de abril ainda, meio que atrasado e começo de maio, tá bom? E aí eu volto aqui para a gente falar do mês de maio, das reativações desse mesmo eclipse e dessa Lactme querendo nos abençoar, e dessa Vênus que nunca sai de peixes, que está lá desde o mês passado, vai ficar até o mês que vem, trazendo acendendo esse querer de dentro da nossa alma, tá bom? Então, namastê, muito obrigada por estarem aqui e a gente se vê.